Como diz a velha lenda, muitos anos mais tarde, Pilatos subiu para os países do norte, nas montanhas. Ele foi finalmente destronado e estava exausto, e ele caminhou e acabou cometendo suicídio ao mergulhar em um grande buraco de água e se afogou. E é dito na lenda que todos os anos, mais ou menos no tempo em que ele lavou suas mãos para se livrar do Senhor Jesus e aceitou sua grande dignidade em vez de se humilhar perante o Senhor, a lenda diz que aquela água azul borbulha por horas para mostrar que a água azul pura não lavará o sangue de Jesus Cristo das mãos de nenhuma pessoa. Nem o nome em um livro de igreja, nem qualquer outra coisa jamais lavará o sangue de Jesus Cristo das mãos de um homem ou mulher que ouviu o Evangelho. Você tem que fazer sua decisão. Não há outra maneira de você fazer. Ou você o aceita, ou você o nega. Ele está em suas mãos. E não há nada que você possa fazer além de tomar sua decisão. Você diz, irmão Brana, você estava falando com seus inimigos. E agora, que tal alguns dos amigos dele? Isso é o que os seus inimigos tinham a dizer. Vamos ver alguns de seus amigos. Vamos chamar os filhos hebreus para a plataforma essa noite. Oh, amados amigos de Deus, o que vocês pensam do Cristo? Vocês viveram centenas de anos antes que ele se manifestasse em carne. Posso ouvir Sadraque dizer: falarei por nós três. Amém. Não estamos divididos. Todos nós estamos em uma doutrina, em esperança e em caridade. Falarei pelos demais. Era uma manhã sombria quando fomos lançados em uma grande cova de fogo. Uma fornalha aquecida 7 vezes mais do que nunca tinha sido aquecida antes. E nos perguntamos o que estava acontecendo. Não sentimos nenhum fogo sobre nós, nem sentimos ou ouvimos algum cabelo chamuscado, mas estava muito confortável ali. E quando nos viramos para olhar, lá estava um que me parecia ser o Filho de Deus. Isso é o que pensamos dele. Ezequiel, o profeta do qual falamos hoje. O que você pensa do Cristo, Ezequiel? De quem ele é filho? Um dia, disse Ezequiel, enquanto o Espírito de Deus estava sobre mim, olhei para os céus e vi ele vindo, e as nuvens eram como pó sob seus pés. Eu vi uma roda no meio da roda, girando no meio do ar. Daniel, você vai testemunhar essa noite? Com toda certeza darei testemunho, ele disse. Um dia, enquanto o Espírito estava sobre mim, vi o mundo gentil todo formado. E eu observei, até houve uma pedra que foi cortada da montanha, sem a ajuda de mãos, que rolou em direção à estátua e a esmiuçou. Eu vi todas as nações virem ao ancião de dias, cujo cabelo era branco como a neve. Isso é o que eu penso dele. Que maravilha! Vamos perguntar à sua mãe. Se há alguém que deveria saber de quem ele era filho, é sua mamãe que deve saber. Maria, você vai testemunhar? Com certeza vou testemunhar. Maria, você é a mãe dele. Ele passou os primeiros 9 meses de vida sob seu coração. O que você pensa do Cristo, Maria? De quem ele é filho? Ela disse: eu não conhecia homem algum, mas um dia o grande anjo Gabriel parou diante de mim na estrada e disse: você vai dar à luz um filho, e este ser santo será chamado o Filho do Deus vivo. Eu creio nela. Eu acho que a observação final, a palavra final que deve estabelecer isso diante de todas as nações, tanto no céu quanto na terra. Vamos perguntar a Deus sobre isso, ver o que ele diz sobre isso. Um dia, no Monte da Transfiguração, veio uma grande nuvem do céu e os cobriu, e Jesus estava posto à parte, e suas vestes brilhavam como o sol. Deus, e quanto a este homem que os judeus rejeitam? E quanto a isso, que os gentios amam mais o prazer do que eles amam
Quem é este? Ouçam a própria palavra de Deus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Isso deve resolver de uma vez para sempre. Todo homem ou mulher que já chegou a alguma coisa tem crido nisso. Vamos chamar um poeta à cena, Ed Perronet. Ele e seus escritos foram rejeitados, e ele foi um homem rejeitado, mas ele amava o Senhor, e ele não foi buscar ajuda em braço de carne, mas foi para o Deus que responde à oração. E sentado em seu escritório um dia, sob a inspiração do Espírito Santo, Ed Perronet pegou a caneta e escreveu o hino inaugural. Todos aclamem o poder do nome de Jesus. Que os anjos se prostrem. Traga o diadema real e coroem o Senhor de tudo. A cega Fanny Crosby, que foi torturada ao longo de sua vida por mãos repulsivas, e zombavam dela porque ela não compunha canções mundanas. O que você acha, Fanny Crosby? Vamos te chamar aqui. E o que você pensa dele? De quem ele é filho? O que ele significa para você, Fanny Crosby? E então ela pegou a caneta e escreveu: Não passes de mim, ó gentil Salvador. Ouça meu humilde clamor. Enquanto a outros tu estás chamando, não te esqueças de mim. Tu és a fonte de todo o meu conforto, mais que a vida para mim. Quem mais tenho eu na terra além de ti? Ou quem no céu senão a ti? Outro escreveu: Vivendo, ele me amou. Morrendo, ele me salvou. Sepultado, ele carregou meus pecados para longe. Ressuscitando, ele me justificou gratuitamente para sempre. Algum dia ele virá. Oh, que dia glorioso! O que você pensa do Cristo e de quem ele é filho? Qual é a sua opinião sobre ele? O que você pensa dele? William Branham, qual é a sua opinião? Oh, que coisa! Se eu tivesse 10 milhões de línguas para falar, nunca poderia expressar meus pensamentos a ele. Deitado ali na cama, saído de uma família pecadora, e os médicos olharam para mim e disseram: Você tem 3 minutos de vida. E de repente, algo cruzou no meu caminho. Foi o Filho bendito de Deus que me salvou do pecado, curou meus olhos cegos e me colocou para pregar o Evangelho. Oh, como eu o amo, como eu o adoro. Eu não poderia expressar o que penso dele. Que tipo de pessoas devemos ser? Algum tempo atrás, no sul, eles costumavam comprar escravos, e eles os vendiam exatamente como você faz nos mercados de carros. E os compradores vinham e compravam essas pessoas e as vendiam de um lugar para outro. E um dia passou um comprador de escravos, e esses escravos estavam muito abatidos porque estavam longe de suas casas. Eles tinham que chicoteá-los para fazê-los trabalhar. Eles nunca mais voltariam a ver seus entes queridos. Eles eram escravos, e eles estavam muito desanimados. Mas um dia, quando um certo comprador passou por uma grande plantação, ele notou um jovem. Oh, você não precisava chicoteá-lo. Seu peito estava estufado, seu queixo erguido. Ele caminhava com um sorriso no rosto. Ele já tinha feito todo o trabalho que viu para ser feito. O comprador disse ao dono do escravo: Eu quero comprar aquele escravo. Ele não está à venda. Mas o comprador disse: Bem, o que o torna tão diferente dos outros? Talvez ele seja o chefe dos demais? O dono do escravo disse: Não, ele é apenas um escravo. Disse: Talvez você o alimente melhor do que os outros e é isso que o faz agir assim. Disse: Não, ele come na cozinha com o restante deles. Disse: Bem, o que o torna tão diferente dos demais? E o proprietário disse: Eu me perguntei isso por um bom tempo, mas eu descobri que lá no país dele, seu pai é o rei da tribo. E embora ele seja um estrangeiro aqui, e ele esteja longe de seu pai, e ele esteja longe de sua tribo e entes queridos, ele se comporta como o filho de um rei. Ele sabe que é um estrangeiro, mas é filho de um rei. Aleluia!
Que tipo de pessoas devemos ser? Como devemos proceder? Somos filhos e filhas de um rei. Não de um rei, mas do Rei, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que é o Rei dos reis. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, é com corações humildes que abraçamos a Tua palavra e damos a Ti a adoração mais íntima de nosso ser, porque Tu nos redimiste e não somos redimidos por coisas corruptíveis como o dinheiro, somos redimidos pelo precioso sangue de Deus que nos comprou por meio de Seu Filho unigênito, o Senhor Jesus. E esta noite eu creio que Ele é o Filho unigênito de Deus, que morreu para a propiciação dos nossos pecados. E Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi moído por nossa iniquidade, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu abraço isso essa noite e digo: Ele é o Filho de Deus, nascido de uma virgem. Querido Pai, se há pessoas aqui que foram enganadas, pensando que poderiam ser salvas apenas por se unir a uma igreja ou se esconder em torno de uma pequena doutrina e serem salvas, que eles possam ouvir o poeta dizer: preciosa é a fonte que me torna branco como a neve. Não conheço outras fontes, a não ser o sangue de Jesus. Conceda esta noite que os pecadores possam vir e serem salvos através do sangue derramado de Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, nascido de uma virgem. Nós oramos em seu nome. E enquanto temos nossas cabeças inclinadas, eu me pergunto esta noite: ninguém aqui certamente teria a audácia de ser como Pilatos e tentaria adiar a mensagem e dizer: diga-o em outro momento. Eu creio que você está mentalmente mais equilibrado do que isso. Você teria coragem, não para mim, eu sou apenas um homem, mas para Deus. Você levantaria sua mão enquanto todos estão em oração. Você levantaria sua mão e diria: Deus, este é o meu testemunho para ti. Não ao irmão Brana ou para alguém mais, mas esse é o meu testemunho para ti, que eu creio que Jesus é teu Filho, Ele morreu pelos meus pecados e agora confesso toda a minha iniquidade e pecado. E ao levantar minha mão, estou dizendo o seguinte: eu creio nele para a remissão dos meus pecados. Levante sua mão, você fará isso diante de Deus? Faremos apenas uma breve oração. Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe, Senhor. Tudo bem, no andar de baixo, coloque o seu... Deus te abençoe, Senhor. Deus te abençoe, Senhora. Deus te abençoe, Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe, garotinha. Alguém mais no andar de baixo levantaria sua mão e diria: com isto, Deus, eu quero dizer que eu rendo tudo. Lembre-se, amigo, daqui a 10 milhões de anos a partir desta noite, você estará em algum lugar. Deus te abençoe, garotinho. Lá na galeria, à minha esquerda, alguém diz: por isso eu levanto minha mão. Deus te abençoe, garotinho. Deus te abençoe, senhora. Eu levanto minha mão e digo: Deus, receba-me como um pecador arrependido. Eu agora levanto minha mão e digo: eu não tenho vivido corretamente ou fielmente diante de ti. E a partir desta noite, com sua ajuda, eu o farei.